Vocês acreditam em lobisomens tanto quanto eu? Aqui na nossa página, os casos mais bizarros, assustadores e inacreditáveis de lobisomens aparecem primeiro, e muitos deles você nunca vai ver em outro lugar. É conteúdo exclusivo, direto das sombras, para quem realmente tem coragem de encarar o sobrenatural. Então já sabe, comentem, compartilhem com aquele amigo que adora um bom mistério e fica ligado porque hoje eu vou apresentar um caso que vai te arrepiar até a alma. Prepare-se, porque lá vem... O lobisomem do silêncio, o guardião da procissão. Essa história aconteceu comigo e com minha tia Lúcia, numa noite que jamais esquecerei. Era sábado, véspera do domingo de Ramos, no ano de 2004. A cidade de Iranduba, no interior de Manaus, estava mergulhada na atmosfera de fé e silêncio típica da Semana Santa. Naquele dia, haveria a tradicional procissão do depósito de Nossa Senhora das Dores, uma celebração antiga em que os fiéis acompanham, em silêncio e oração, a imagem da santa pelas ruas até a igreja matriz. Eu tinha por volta de 14 anos na época. Lembro que a noite estava estranhamente abafada, como se o ar estivesse pesado demais para se respirar. Minha tia me chamou para acompanhá-la à procissão, e como era costume da família, aceitei sem hesitar. Caminhamos juntos até o ponto de partida, no alto do Morro do Rosário. Quando chegamos, percebi algo que me deixou inquieto. Não havia latidos, nem cantos de grilos, nem o coachar dos sapos que costumavam ecoar das matas próximas. Estava tudo mergulhado em um silêncio anormal, quase sobrenatural. Olhei para o céu e vi a lua cheia parcialmente encoberta por nuvens negras, retorcidas, como fumaça densa. A maneira como a luz da lua passava por entre as frestas das nuvens criava um efeito assustador. Parecia um olho gigante, observando tudo do alto, vigiando cada passo nosso. Aquela imagem me gelou por dentro. A procissão começou em silêncio, só quebrado por cânticos religiosos e murmúrios de orações. Passamos pelas vielas antigas da cidade, cruzando becos e ruazinhas estreitas até chegarmos à frente da capela. O ritual foi bonito, mas a sensação estranha não me deixava. Era como se algo estivesse nos acompanhando de longe, nas sombras, esperando. Após o encerramento, eu e minha tia voltamos para casa, descendo pela rua do quartel da Polícia Militar. E foi ali, naquela rua sem movimento, que o medo se fez real. O silêncio ainda era absoluto. Senti um calafrio e olhei por entre as grades do batalhão. E então o vi. Uma criatura parada entre a sombra dos galpões. Tinha a postura curvada, como se carregasse um fardo invisível. Seu corpo era coberto por pelos espessos, escuros como breu. As orelhas eram pontudas, os olhos amarelados e brilhantes, de um tom inumano, e o focinho longo com as narinas abertas como 2 buracos profundos. Mas o que mais me assustou foram os dentes, enormes, expostos, sempre visíveis mesmo sem rosnar. E ele não rosnava, apenas olhava. Aquela criatura não se moveu, não avançou, não rosnou, não emitiu nenhum gesto ameaçador, apenas nos observava. E então, num instante, soltou um urro pavoroso, agudo, como o grito de 1000 almas perdidas. Foi o som mais arrepiante que já ouvi na vida. Em seguida, ele virou-se de costas e correu em direção ao mato, desaparecendo nos fundos do batalhão. Minha tia me empurrou com força. Eu estava em choque, paralisada pelo medo, com os olhos fixos onde a criatura estivera. Voltamos para casa quase correndo, sem trocar uma palavra. Aquela noite ficou marcada para sempre na minha memória. Os dias passaram, mas o medo ficou. À noite, quando fechava os olhos, via aqueles olhos amarelos brilhando no escuro da minha mente. Comecei a me lembrar de detalhes que não tinha percebido antes, o modo como ele não atacou, como se estivesse apenas cumprindo um papel, uma missão, um destino. Meses depois, comecei a observar pessoas da cidade com outros olhos. Havia um rapaz, morador de um bairro mais afastado, que sempre me causou curiosidade. Silencioso, andava cabisbaixo, com passos arrastados e olhar distante. Um dia, tomei coragem e resolvi ir até a casa dele, tentando entender de onde vinha aquela sensação estranha. Cheguei à casa dele perto do entardecer. Uma senhora, sua mãe, atendeu ao portão. Perguntei por ele, e ela disse que ele havia saído, mas logo voltaria. Decidi esperar. E foi quando me virei para ir embora, que o vi vindo pela esquina. Aquele andar era o mesmo. Lento, com os braços pesados ao lado do corpo. Notei que os cotovelos estavam sempre feridos, como se ele passasse muito tempo em contato com a terra. Mas foi quando olhei em seus olhos que tive certeza. Eram os mesmos olhos. Os mesmos.
E naquele momento, ele apenas me olhou. Não disse nada, mas bastou. Em vez de fugir ou acusá-lo, decidi me aproximar. Aos poucos, nos tornamos amigos. Descobri que ele era um homem calado, de alma gentil e generosa. Ajudava os vizinhos, alimentava animais de rua, cuidava da própria mãe com enorme carinho. A cada dia eu via mais da luz que existia naquele coração atormentado. Ele carregava um fardo terrível, mas fazia isso com dignidade. O tempo passou. Nossa amizade cresceu. E eu me tornei alguém em quem ele confiava. Levei roupas, alimentos, livros. Conversávamos sobre tudo. E ele, mesmo nunca assumindo, sabia que eu sabia. Anos depois, ele partiu. Uma doença súbita o levou. E naquele dia, o céu ficou estranho de novo. Silencioso, abafado. Como se a cidade soubesse que havia perdido alguém especial. Hoje, conto essa história não para assustar, mas para honrar. Sim, eu conheci um lobisomem. Mas não um monstro. Conheci um guardião silencioso. Um espírito de luz preso numa sina sombria. Um coração puro envolto em sombras. E sempre que a lua cheia surge e o mundo fica mais silencioso do que deveria, eu me lembro dele.